Bom dia, meu nome é Andréia Sandini Nunes, estudo Artes Visuais na Uninter, meu RU é 2264664. Hoje eu vou estar apresentando o meu estágio ensino híbrido ensino médio. E hoje eu vou estar falando sobre o abstracionismo, né? Que é muito pouco ouvido falar em artes hoje. Então vamos lá. O abstracionismo, ou seja, a arte abstrata, é um estilo artístico moderno em artes visuais que prioriza as formas abstratas em detrimento das figuras, né? Então, o abstracionismo hoje ele lida muito com as figuras geométricas, que representam algo da nossa própria realidade, né? Dessa forma, podemos dizer que esse tipo de arte é uma obra não representacional, ao contrário da arte figurativa, expressa por meio de figuras que retratam a natureza. O pintor russo Vassil Kandinsky é considerado o precursor da arte abstrata. Com suas obras, a primeira dele foi Aquarela Abstrata, de 1910, e a série Improvisações, de 1909 a 1914, né? Onde ele usa figuras mais geométricas, né? Onde ele faz suas pinturas não tanto com cores muito fortes, né? Usa mais cores mais fracas. Vamos estudar agora o que são as principais características do abstracionismo. Tá, as principais características hoje da arte abstrata são a arte não representacional, né? A ausência de objetos reconhecíveis, a arte subjetiva, oposição ao modelo renascentista e a arte figurativa, né? E a valorizações de formas, cores, linha e textura, né? Então, o abstracionismo hoje ele tem a sua valorização, né? Que muitas vezes, né, a gente não estuda, não tem aquele tempo para a gente estar vendo. Mas hoje é uma arte, né, o abstracionismo, que as formas que tu lida, que tu desenha, né, ela tem as suas linhas e as suas texturas. Então, vamos lá. Agora vamos estudar um pouquinho sobre a origem do abstracionismo. O que seria essa origem? Então, vamos lá. A origem da arte abstrata está intimamente relacionada com as vanguardas artísticas europeias do final do século XVII, a também chamada arte moderna, né? Então, a arte moderna hoje, né, a gente já ouve mais falar da arte moderna, né, do que o abstracionismo, né? Mas também não podemos esquecer que o abstracionismo hoje, né, está presente em todos. Por quê? Porque temos linha, temos as cores, né? Temos as formas geométricas que a gente estuda muito, temos lá os seus pontos, né? Então, a gente não pode esquecer disso, porque é importante nós estarmos estudando, né?
Tais vanguardas representam movimentos de ruptura artística, sobretudo em relação aos moldes renascentistas, tradicionalista e academicista. Esses moldes eram pautados no modelo da arte greco-romana, onde o conceito de belo é sua principal característica. Movimentos como o surrealismo, o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo e o futurismo buscaram rompimento com os antigos valores estéticos. A partir desse contexto, surge posteriormente o que foi intitulado abstracionismo, sendo que o artista que iniciou esse movimento foi o russo Wassily Kandinsky. Esse pintor estava interessado em estudar os efeitos da cor e da criação alinhada à música. Então veja bem, essa parte que ele fala aqui, ó, que os efeitos da cor e da criação alinhada à música, né? Que ele quis se aprofundar a estudar mais sobre abstracionismo, né? Que dá para ligar o que? A cor, né? Aliada à música, né? Porque hoje a arte é tudo, né? Principalmente uma música. O que tem a arte numa música? As cores, os desenhos, a forma de você pensar, né? Então, hoje a arte, quando nós falamos arte está ligada em tudo, porque ela está ligada em tudo. Se a gente não tivesse arte, nós não teríamos música. Cor, né? Caracterizada pela não representação. Essa vertente buscou apresentar um novo estilo de arte em que as formas, cores, linha e textura eram objetos de pesquisa do artista. Então, ele mesmo fala ali que, né, ele que está pesquisando cada vez mais, né? Tanto é que ele fala das formas, cores, linha e textura, né? Então, ele quis cada vez mais estar buscando isso. Então, vamos falar agora sobre o abstracionismo no Brasil, né? Que às vezes a gente nem sabe que existe abstracionismo em artes. Por quê? Às vezes é muito pouco falado, né? Até mesmo na sala de aula, né? Às vezes tem alguns professores que demoram assim, né, às vezes para tá falando, né? E a gente tem que falar em tudo que a gente, né, já estudou em artes, tem que sempre estar relembrando, porque é importante para os alunos levar isso para a vida. Então vamos lá, abstracionismo no Brasil. A proposta da vanguarda despertou e inaugurou novas formas estéticas, as quais atravessam fronteiras de maneira que no Brasil influenciaram a estética modernista nos anos 20, né? Então, essa obra, que foi da superfície modulada da Lygia Clark, né, de 1958. Então, ela usa muitas formas geométricas, né? Então, eles valorizam, né? Então, e ela utilizou cores neutras, né? Não utilizou muito cores chamativas nas formas geométricas que ela fez. Então, mais tarde, as vanguardas inspiraram outras concorrentes da arte nacional, como a arte abstrata, que passou a ser produzida no país em torno da década de 40. Dentre
Entre os maiores representantes da arte abstrata no Brasil estão. Então, agora nós vamos ver, né, os representantes, então, da arte abstrata. Vamos ver quem é. É Alfredo Vopp, né, de 1896 a 1988. O Ivan Serpa, de 1923 a 1973. O Cícero Dias, de 1907 a 2003. Luiz Sassilotto, de 1924 a 2003. Antônio Bandeira, de 1922 a 1967. O Manambu Mambe, a 1924 a 1997. O Tomi Otaki, de 1913 a 2015. A Lígia Clarker, de 1920 a 1988. E o Hélio Ossicica, de 1937 a 1980. E o Iberé Camargo, de 1914 a 1994, né? Então, esses são os representantes, então, né, do abstracionismo. Agora vamos ver vertente do abstracionismo. Segundo as suas características formais, existem duas vertentes do abstracionismo, a saber, abstracionismo expressivo, também chamado de abstracionismo informal ou lírico. Essa vertente foi influenciada pelo expressionismo e fauvismo. Suas principais características são sentimentalismo, valorização da intuição, liberdade artística. O maior representante dessa vertente foi, sem dúvida, o artista russo Kandinsky. Abstracionismo geométrico, que é o que eu vinha falar, né? Que são das figuras geométricas, que hoje também, né, a gente usa geométrica, figuras em matemática, e para vocês verem que a gente usa muito em artes, né? Influenciado pelo cubismo e o futurismo, essa vertente está pautada na geometria das formas e no racionalismo, né? Os elementos hoje que caracterizam esse estilo artístico são racionalidade, valorização de reflexão intelectual, organização e usos de formas geométricas. O maior representante dessa tendência foi o pintor holandês Piet Mondrian. Principais artistas da arte abstrata. Os maiores representantes do abstracionismo do mundo foram Wazin Kandinsky, de 1866 a 1944, o artista plástico russo, e o Piet Mondrian, de 1872 a 1944, o pintor holandês. Paul Klee, de 1879 a 1940, artista suíço. Wallen de Koning, de 1904 a 1997, o pintor holandês. Casimir Malevich, 1879 a 1935, pintor ucraniano. Robert Delaunay, de 1885 a 1941, artista francês. Hans Arthur, de 1904 a 1989, o pintor alemão. Pierre Solans, de 1999, pintor e escultor francês. Jean Faultier, de 1898 a 1964, pintor e escultor francês. Jean Dubuffet, 1901,
a 1985. Pintor francês Antônio Taps, de 1923 a 2012. Pintor catalão Jack Pollock, de 1912 a 1956. O pintor estadunidense. Curiosidades sobre o obstrucionismo. Ainda que o obstrucionismo tenha surgido com esse nome no século XX, a arte abstrata já existia desde a pré-história e a antiguidade. Então, pessoal, esse foi meu vídeo, né? Espero que vocês gostem muito, né? Espero que eu consegui passar para vocês um pouquinho, tá? Muito obrigado. Tchau.